Sejam todos bem-vindos ao podcast Minha Franquia da SCA. Aqui a gente te mostra como investir na franquia certa que vai te render pelo menos R$10.000 por mês de lucro. Hoje a gente está num cenário aqui quase jornal nacional, a gente deu uma mudadinha aqui. Eu estou aqui como sempre com o Alexandre Guerra. E aí, Guerra, beleza? Beleza, tudo certo. E aí, nosso cenário hoje aqui quase uma mesa de bar, hein? Podia descer um chopinho aí, desce aí. Produção, traz um pouquinho pra nós aqui. Brincadeira. E hoje, no nosso episódio, a gente vai falar negócio do zero ou franquia, né? Acho que é uma dúvida que o pessoal tem. Eu tinha também, assim, entender quais eram as diferenças de um negócio próprio, de uma franquia. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, de negócio próprio versus franquia. Então não me dê a resposta agora, porque senão a gente acaba com a graça já de início. E aí eu quero te perguntar, Guerra, você acha que as pessoas elas têm esse fácil entendimento de discernir se é melhor ter um negócio próprio, uma franquia? Você acha que é muito nítido as diferenças um do outro, sim? Acho que não, as pessoas têm dúvida quanto a isso, porque ainda existe um certo entendimento que um negócio do zero, a pessoa, o empreendedor pode ir mais longe do que uma franquia. As pessoas acham que você investir numa franquia ali está, de certa forma, você está limitado, o que para mim não é uma visão correta, né? Você pode crescer à vontade. Eu acho que é até mais fácil crescer porque parte do teu negócio é gerido, né, tocado por outras pessoas. Você tem que focar só na execução de uma parte, não no todo. Então, acho que por conta disso, as pessoas às vezes ficam achando que o negócio do zero pode ser melhor. E eu discordo completamente, né? Já respondendo aqui, de repente já atrapalhando um pouquinho a graça aqui desse podcast, mas se o que o empreendedor quer é ter mais chance de sucesso, mais chance de crescer, um negócio que já foi testado, já foi feito, já tem um modelo de sucesso, é muito menos arriscado. Mas assim, você citou aí, por exemplo, que o empresário às vezes ele tem essa visão de que ele pode ir mais longe com a marca própria. De onde é que você acha que criou-se essa ideia, essa visão de que você pode ir mais longe com a marca própria? É porque as pessoas comparam o retorno financeiro do franqueador com o do franqueado. E obviamente que você tem um retorno financeiro maior para o franqueador do que para a maioria dos franqueados, porque foi ele que desenvolveu o negócio, né? Agora, se você olhar individualmente, tem muito mais franqueados de sucesso do que franqueadores de sucesso. Então, se você pegar a taxa de mortalidade das pessoas que tentaram ser franqueadores com a taxa de mortalidade das pessoas que tentaram ser franqueados, desse lado aqui é muito maior. Então, a comparação é um pouco injusta. E hoje, diferente de talvez 10 anos atrás, 15 anos atrás, você tem já no Brasil franqueados que faturam milhões e milhões. Você tem multifranqueados no Brasil que faturam 300 milhões por ano. 300 milhões por ano é mais faturamento do que 90% das franqueadoras. Então, nem isso é uma verdade, né? Então, eu acho que é um pouco por isso que as pessoas têm essa compreensão errada. E também tem o seguinte, os holofotes estão mais em cima do franqueador do que do franqueado. Então, às vezes, falta um pouco até divulgação da mídia, dos jornalistas, no meio de comunicação daqueles caras que têm um sucesso grande. Eu faço inclusive isso no meu canal no Instagram. Eu entrevisto franqueados e franqueados com faturamento relevante na maioria das vezes. E eu acho importante mostrar esse lado, né? Super importante e esse lado de sucesso que é você ser um franqueado grande. E é engraçado você estar falando isso, que daqui a pouquinho tem live também com o franqueado, né? Daqui a pouco estou lá. A gente está gravando aqui, mas daqui a pouquinho tem live também. E assim, Guerra, você acabou de comentar em questão de ter mais holofotes. Você acha que isso também atrapalha a pessoa, por exemplo, como eu falei, né? Às vezes não fica tão nítido assim a diferença de ter uma marca própria e ser um franqueado. Você acha que esse glamour de ter uma marca própria também faz com que a pessoa queira ter a marca própria dela? Às vezes ela ofusca a visão mais realista do negócio, de que você já está pegando um negócio mais validado, pelo fato de ter um negócio seu, de ter um negócio que é criado por você. Você acha que tem isso também? Tem isso, né, que está mais ligado a fatores emocionais do que racionais, né? O empreendedor brasileiro, acho que não só no Brasil, ele tem muito fatores emocionais que envolvem a decisão dele no início. E às vezes isso conta, né? Aquela vontade de ter uma marca que foi pensada por ele, um negócio que foi pensado por ele, só que às vezes, a maioria das vezes, ele não pensa, né, o que está por trás de fazer um negócio efetivamente do zero, né? Pensar na marca, né, na sua comunicação,
como que vai chegar em determinado público-alvo, quem é esse público-alvo, quem são os concorrentes, como eles estão posicionados, como é que eu vou me posicionar, quem é a cadeia de fornecimento que eu preciso ter para entregar aquele produto ou serviço que eu quero, né? Como é que eu consigo negociar e ter vantagens dessa cadeia de fornecimento, como escolher as pessoas certas para trabalhar comigo, como engajar essas pessoas, qual o sistema de tecnologia que eu preciso usar na parte de back-office, na entrega, no relacionamento do cliente, para a gente ter a melhor entrega do produto ou do serviço. É muita coisa. Eu não falei ainda nem 10%, senão eu não parava mais. Então, envolve tudo isso. E eu vou te falar, 99% das vezes é melhor para o empreendedor pegar tudo isso pronto. Ele vai ter muito mais chance de sucesso. 100% das vezes ele vai ter mais chance de sucesso. Os caras que conseguem criar um negócio do zero, ser um negócio relevante, existe, mas é dentro de uma taxa de mortalidade muito maior do que um cara que pega uma franquia e cresce a partir de um negócio que já existe. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma listada assim, entre um e outro. Assim. O que você acha assim, que são, vamos supor, as 5 principais vantagens de um para o outro? Então assim, a gente tem um consenso de que franquia é melhor, aqui obviamente, e eu queria listar 5 pontos que você acha muito relevante, que você coloca assim, cara, é muito fácil de ver, é muito fácil de destacar, 5 pontos muito relevantes de que a franquia ela se sobressai, né, ao negócio próprio. Bom, vamos lá. Um negócio que já foi testado, já foi validado, já tem várias lojas, vários pontos de venda, várias franquias que já foram feitas e já deram certo. Esse é um ponto. Não é um risco. O plano de negócio não é um risco porque aquilo já foi validado. Por isso que é importante você pegar uma franquia que já tenha tido esse tempo de maturação e esse número de unidades com sucesso. Outro ponto, escala. Você vai ter escala, negociar escala junto com outras empresas que fazem uma entrega de produto igual à sua. Então é diferente você ter uma lanchonete só sua e vai negociar com a indústria, né, com pão, hambúrguer, do que você está dentro de uma rede com 100 lojas, 200 lojas e vai negociar com a indústria a parte de insumo. Então você vai pagar muito mais barato por insumo. Outro, você tem pessoas para te ajudar. Então quem é que vai cuidar do seu marketing? Quem é que vai cuidar da sua inovação, lançamento de produto, negociação com o fornecedor, gestão de recursos humanos, treinamento da equipe inteira. Tudo isso você tem que fazer sozinho, se o negócio for do zero. Com uma franqueadora, não. Você tem toda uma equipe junto com você, trabalhando para você, em troca de um royalties, que só os benefícios que você tem, estando dentro desse sistema, pagam e sobram. Você só precisa estar na franquia certa, mas existem várias franquias certas, competentes e boas pelo Brasil. Outro, você tem com quem dividir as aflições. Você não está sozinho no jogo. Você tem outros franqueados que passam a mesma coisa que você. Você dá para trocar ideia. Você tem a equipe da franqueadora. Você tem um fundador ali, um líder que desenvolveu tudo aquilo para direcionar. Então, teve dúvida? Você tem muita gente para conversar. É diferente, né? E outra é que você está numa marca conhecida, né? A quinta, né? Uma marca que já tem uma clientela, que já foi testada no mercado, que você está trabalhando numa cidade, mas essa marca está sendo trabalhada em vizinhas, cidades vizinhas, em outros estados. Isso tudo fortalece. Então, a soma de todas as franquias acabam gerando um valor adicional percebido por cada franquia individualmente, né? Então, assim, sobra razões para eu certamente falar. Não é que fazer um negócio do zero é ruim, é que ele certamente é muito mais arriscado. E assim, agora, principalmente eu assim, que estou sempre pesquisando, estou dando uma olhadinha, eu vejo que as pessoas elas têm muita dúvida e as duas principais coisas que elas falam em relação ao negócio próprio, ter uma vantagem em relação à franquia, é taxa de franquia e royalties. Então assim, aquele cara que está ali querendo ver uma franquia e ele tem esse momento impeditivo dele de falar: pô, mas eu tenho que pagar a taxa de franquia, eu tenho que pagar os royalties ali. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que tudo tem um preço. Uma taxa de franquia é muito mais barato do que você ter que fazer o setup inicial da sua empresa do zero. Então,
de novo, se você entrar numa franqueadora que vai te cobrar uma taxa de franquia, essa franqueadora não tem loja nenhuma, tem 2 lojas, 3 lojas, você está escolhendo a franquia errada. Aí eu acho que não compensa. Agora, se você entra numa franqueadora que já tem os processos definidos, um manual de operação, equipe preparada para te dar o suporte, eu vou te falar, tudo isso, se você for desenvolver do zero, você vai gastar muito mais dinheiro do que a taxa de franquia em si. Então você vai pagar aquilo, mas no final do dia você vai estar comprando um ativo mais barato do que você fazer sozinho. E os royalties é a mesma coisa. Só com poder de negociação de insumo eu consigo ter melhores condições do que um negócio do zero. E isso compensa os royalties. Só de eu ter uma marca que já está sendo desenvolvida, um investimento em marketing já sendo realizado periodicamente, tudo isso acaba saindo barato. De novo, se escolher a franqueadora certa. Se você entrar numa franqueadora que não tem equipe, não tem gente trabalhando, gente qualificada, trabalhando em consultoria, trabalhando em treinamento, que não tem experiência, que já não tem uma marca de certa forma consolidada, que já não testou em diversos canais, no shopping, na rua, em cidades similares à sua. Então você também está comprando alguma coisa que realmente não tem valor. Agora, se você entra numa franquia que consiga dar tudo isso, o royalty você está pagando um valor que, na verdade, o retorno é muito maior do que ele em si. Então, eu acho que muita gente deixa de escolher uma franquia por isso, porque não quer pagar a taxa de franquia e royalties. Mas você, no mundo dos negócios, não tem que se preocupar com o que o outro está ganhando. Você tem que se preocupar com o que você está ganhando. Se você entender que você vai ganhar mais do que isso, se isso vai ser positivo, não importa. Quanto mais o franqueador extrair desse sistema, melhor, porque você vai ter um franqueador preparado, capacitado, vai ter um negócio que é sucesso para você, mas sucesso para o outro também. Então, eu falo muito isso. O empreendedor não tem que se preocupar com o que o outro está ganhando, ele tem que se preocupar com o que ele está ganhando. Qual que é a questão positiva que está tendo daquela relação. Então, escolhendo a franqueadora certa, a taxa de franquia e os royalties é um custo, né, que na verdade envolve um retorno muito maior. E assim, você comenta muito sobre a franqueadora certa, a franquia certa. Só para a gente deixar isso, né, um pouquinho mais claro, assim, o que é o certo? O que é a franquia certa, a franqueadora certa? Quando você quer dizer, o que você quer dizer com isso? É que tem um pacote inteiro. O que uma franqueadora tem que ter? Ele tem que ter os processos definidos já. Tem que ter um manual de operação. Como se faz as coisas. Os procedimentos que naquela franquia eles precisam ser realizados para a entrega do produto ou serviço ser feito de forma efetiva, tem que estar tudo manualizado. E para isso você tem que ter um histórico, né? Você tem que ter um negócio que já foi testado e comprovado. Então, você tem que entrar numa franquia que já tenha feito várias tentativas com acerto. O que é isso? Ter várias lojas. Alexandre, então você não acha bom entrar numa franqueadora de 5 lojas? Não, pô. É pouco teste. Você não está comprando um ativo muito grande. Agora, se você entrar numa franqueadora com 40, com 50 negócios já testado com a taxa de insucesso pequena, com 5% de taxa de insucesso, olha só. Cara, foi 50 vezes esse negócio foi testado no mercado e só 5 deram errado. 45 acertos para 5 errados. Já tem uma taxa de sucesso relevante. Então você precisa comprar um negócio já testado. Aquele produto ou serviço que você imagina, que você nunca colocou no mercado, no caso se for uma loja própria, pode não dar certo. Aquilo só está na sua cabeça. Então quando você vai escolher uma franquia, você tem que escolher uma franquia em que aquele produto ou serviço não está na cabeça de alguém. Ele já foi testado no mercado. Isso é fundamental. Outra coisa, a franqueadora tem que prestar serviço de marketing, serviço de consultoria, serviço de treinamento. Tudo isso faz parte das entregas da franqueadora. Como que ela vai entregar se ela não tem pessoas qualificadas? Eu vejo muita franqueadora por aí vendendo franquia e sendo que tem 2, 3, 4 pessoas trabalhando para ela. Não tem pessoas capacitadas com experiência em cada área dessa que eu acabei de falar. Então é difícil você esperar que o serviço seja prestado. Então você precisa comprar esse pacote inteiro. Carteira, sistema funcionando, né, que tem um pessoal de desenvolvimento. Você vai para o ramo de moda, ele tem que entregar as coleções no ano
Então tem que ter gente fazendo que conheça do segmento, né? Então tem que ter um suporte por trás. E quanto mais conhecida for a marca, melhor. Então, obviamente que dependendo do momento da empresa, a marca é mais ou menos conhecida, mas quanto mais conhecida, melhor. Eu sempre falo que tem um momento certo de entrar na franquia. Esse momento não é nem muito no início, justamente porque não tem a consolidação de tudo isso que eu acabei de falar, mas também nem muito lá na frente, porque senão os melhores pontos comerciais, as melhores regiões já serão tomadas. Então, uma franquia certa é aquela franquia que está crescendo, que todo ano cresce de unidade, que está naquele ritmo bom, mas que, principalmente na sua cidade, na sua região, ainda não está presente nos melhores pontos comerciais, seja ruas, seja shopping, seja galerias. E Guerra, tem uma coisa também que a gente já trocou ideia algumas vezes que eu acho interessante a gente ressaltar também, assim, quando a gente vai começar um negócio próprio, né, a gente meio que se sente um pouco sozinho, né, que é uma coisa que não tem muito na franquia, porque você não está sozinho ali, né, você tem amparo, você tem pessoas para... Como é que você acha que isso é relevante para o negócio da pessoa? Você acha que ter pessoas ao lado ali é muito importante? Você acha que não é tão relevante assim? Qual que é o peso que isso tem? É muito importante, o peso é gigante. Se alguém que esteja escutando esse podcast já tentou ter um negócio do zero, sabe muito bem o que eu estou falando, né? Imagina você ter que tomar todas as decisões sobre todos os assuntos. Não é sobre um específico. Parte financeira, fluxo de caixa, contabilidade, questão fiscal, tributária da empresa. Quem tem que tomar a decisão? Você. Marketing, comunicação, como chegar para o consumidor, que mensagem passar, quem tem que tomar? Você. Gestão de pessoas, cuidar, treinar, dar assistência, engajar essas pessoas, quem tem que dar? Você. Operação, como gerir operação, processos, definir, quem tem que... Porra, é muita coisa. O tempo inteiro sobre atividades muito diferentes. Se você for um franqueado, você já vai ter que ter uma pegada multidisciplinar, porque você já vai ter que se envolver em mais de um processo. Agora, se você toca o negócio do zero, a todo momento você tem que tomar decisões sobre atividades diferentes. Então é muito difícil. Ainda mais para quem está começando, aquela pessoa que não está preparado financeiramente, que não tem tanto recurso para errar, porque você vai errar. Se tem uma coisa certa é que você vai errar, porque o erro que mostra, inclusive, o caminho do acerto, né? Errando, ajustando, que a gente vai encontrar ponto. Então, quem não tem nem predisposição a passar por dificuldade, que não tem um certo controle de ansiedade, não tem como empreender. O negócio é difícil. Com a franquia, obviamente que isso é muito mais fácil, porque você está pegando de novo um negócio que já não está no zero, que já está num processo avançado, você faz parte do trabalho e tem um franqueador fazendo outro. E assim, dentro da tua história aí, dentro da sua carreira inteira de empreendedorismo, já chegou alguma vez, assim, principalmente no início, de você ter dúvida, de também ter essa dúvida? Vou abrir um negócio próprio, vou abrir uma franquia, como é que foi para você? Como é que você teve essa percepção disso aí? Olha, eu vou te falar, eu já fiz vários negócios do zero e já fiz várias franquias, e a minha taxa de sucesso maior é na franquia também. Então, eu já tive alguns negócios que o processo foi do zero e que foi super difícil, demanda muito tempo. Tem uma história boa para você contar aí, não? Que você já passou no negócio próprio, que quando você olhou para a franquia você não estava passando por aquilo ali? Por exemplo, depois que eu saí do dia a dia executivo do Girafas, fui mais para o conselho, para a parte de planejamento. Você falou dia a dia, achei que era o mercado. Eu estava imaginando você saindo do mercado dia a dia. Não. Depois que eu saí do dia a dia, fui fazer compra e saí do mercado dia a dia. Não, do dia a dia mesmo, do dia a dia do batente lá da execução do Girafas, eu fui presidente até o final de 2016. E depois disso eu me envolvi em vários negócios. E alguns negócios que eu me envolvi do zero não prosperaram. E não prosperaram por quê? Porque não tiveram, né, a minha dedicação exclusiva, e eu também não estava disposto a passar pelas dificuldades necessárias que um negócio do zero exigiria. Alguns, por exemplo, com a rede de coworking que eu tentei criar. Mas só um PS, assim, você está falando isso, já você que já tinha experiência como empreendedor, isso, né? Ou seja, mesmo você com experiência de empreendedor, com um negócio próprio, ainda teve dificuldade, mesmo já tendo experiência, né? Eu acho que um cara que já teve muito sucesso tendo um negócio do zero, se ele vai fazer um outro, também é um bom caminho franquia, porque ele sabe o tanto que ele se dedicou, se entregou,
na sua vida pessoal que ele entende que esse custo é muito alto e que ele não está mais disposto a passar. Agora, eu me envolvi em outras empresas que já estavam avançadas, inclusive empresas franqueadoras, e que aí sim eu tive bastante sucesso. E eu ampliei, inclusive, meu leque de franquia depois dessa fase, e eu tive sucesso em todas as franquias que eu entrei após 2016. Eu já tinha, né, uma posição como franqueado também no Girafas, aí eu entrei como uma posição como investidor da franqueadora, mas como franqueado da Biomundo. Tem dado bastante certo, a gente tem ido super bem. Eu me envolvi numa posição como franqueado do Clube de Permuta, aqui na operação aqui de Brasília, tem dado muito certo. E eu, inclusive, estou trazendo mais uma marca aqui para Brasília como franqueado também, que é o Usaflex. E a gente nem começou ainda a fazer a obra civil. Estamos ainda fechando o contrato de locação, mas eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. E assim, além de você, assim, da sua experiência, você chegou a ver assim, na sua trajetória aí, algum amigo seu que negligenciou, falou, não vou fazer franquia não, vou fazer meu negócio e... Eu acho que todo mundo tem, né? Porque assim, as pessoas que conhecem, e isso de cada 10 empresas no Brasil, você fecha 9 até 2, 3 anos. Então, todo mundo conhece um empresário que tentou e não conseguiu. Quantas pessoas não conhecem pessoas que vivem tentando, pulam de negócio em negócio e que não dão certo? Eu conheço centenas, né? Um dos negócios que eu sou envolvido também é a Nação Empreendedora, em que eu dou mentoria para empresas de porte pequeno e médio de vários segmentos. Eu consigo ver a dificuldade que é dessas empresas, principalmente as menores, de ter sucesso. Eu consigo ver o quanto de energia um empreendedor põe em determinado negócio que não consegue ter a escala mínima para ele tirar aquilo que é de subsistência para ele. Eu consigo ver quantos empreendedores ficam pulando de barco em barco, tentaram já 4, 5, 6 negócios diferentes, de vários segmentos, e que não consegue fazer o negócio tracionar. Pô, será que não seria melhor tentar se juntar a uma rede grande e operar uma franquia? Que existem várias no mercado hoje disponível. Eu tenho certeza que seria uma opção melhor para muitas pessoas que eu convivo. Mas assim, pegando esse gancho aí do que você falou, você já, né, mentorou ali, ensinou muitos empresários, né, empreendedores também, que tinham seus negócios próprios. O que você mais enxergou ali de dificuldade que as pessoas não passariam numa franquia? Por exemplo, você deve ter visto centenas de problemas de todos os tipos e todos os jeitos possíveis. O que você identificava ali, por exemplo, que você via, que você falava, putz, cara, se esse cara que tivesse uma franquia, ele não estava passando por isso? Cara, são vários. Primeiro, falta de capacidade financeira. Para você fazer um negócio do zero, você tem que ter um caixa, você tem que ter fluxo. Porque você precisa investir em pessoas, investir em marketing, comunicação, coisas que muitas vezes a pessoa não tem. Então, ela ainda precisa tirar dinheiro para subsistência, ainda tira mais dinheiro que o negócio pode dar. Segundo, a vocação mesmo, porque você criar algo do zero não é fácil. Você precisa ter vocação, criatividade, resiliência, de tempo, né, de esperar o negócio maturar, controle de ansiedade para os erros que você comete ao longo do processo, conseguir mentalizar aquelas coisas positivas e não se afundar em cima das coisas que acontecem de forma negativa no meio do caminho. Quantas coisas não vão dar errado nesse processo? Então não é todo mundo que tem capacidade de passar por isso. E para essas pessoas, que é a grande maioria das pessoas, uma franquia é um caminho muito melhor. E assim, você acha que, por exemplo, você acabou de falar, né, que deu ali na Nação Empreendedora, você tinha convívio com muita gente. Essas pessoas, elas conheciam esse mundo de franquias assim? Não, várias conhecem. Acho que todas de forma superficial conhecem, mas eu não participei da decisão. Eu conheci essas pessoas e elas procuraram a Nação Empreendedora com o negócio delas operando, e tem muito negócio de sucesso. Mas para várias pessoas dessas que estão nesse grupo, eu acredito que se elas estivessem num ambiente de franquia, elas teriam mais sucessos ainda, né? Então, eu acompanhei elas durante o processo, e algumas, inclusive, estão começando a pensar em abrir uma franquia de forma paralela ao negócio próprio que elas estão gerindo, né? Mas foi por isso que, em cima desse entendimento, que eu achei importante esse movimento do MFDSK,
para a gente conseguir conduzir as pessoas dentro desse processo e conduzir nessa etapa inicial, que é a etapa mais importante, que é a escolha, né? Eu acho que o fator preponderante entre o sucesso e o fracasso é a escolha da franquia certa, e é isso que a gente conduz dentro dessa mentoria. E assim, eu acho que uma das coisas também que pega muito a galera, às vezes a pessoa tem uma grana guardada lá, juntou uma grana para poder abrir o negócio dela e ela fica insegura por falta de experiência, por exemplo. Você acha que isso é um fator determinante para uma franquia também? Ou para o negócio próprio pesa mais, pesa menos? Você acha que o fator experiência, já ter sido empresário antes, você acha que para você ter uma franquia você já tem que ter passado por alguma experiência, tem que já ter passado por um negócio próprio antes? Como é que você vê essa questão do cara que tem o dinheiro, não tem experiência e quer começar um negócio? Eu acho que assim, quanto mais experiência, melhor, sem dúvida. Agora, se você não tem experiência, menos arriscado ainda você ir para o caminho de franquia, né? Que você tem a experiência do franqueador. Então, você vai absorver toda essa experiência. Essa experiência faz parte que até o nome comum no mercado chama know-how. O que é know-how? É saber fazer. Né, fazendo a tradução direta, literal dessa palavra de inglês. Então, o saber fazer é algo que tem que ser transmitido do franqueador para o franqueado. Então, faz parte do pacote que o franqueado está comprando essa experiência que ele absorve do franqueador. E na sua opinião, quanto que vale isso? Assim, depende. Cada negócio tem um valor. Na minha visão... Mas quanto que vale, por exemplo, se eu tivesse aqui abrindo um negócio hoje, zero experiência, quanto que vale? Porque o cara que nunca passou por isso, ele não sabe o tamanho da importância que é. Por exemplo, quando eu comecei a empreender, eu tinha 17 anos, ninguém da minha família empreendia. Se você falasse para mim que era importante eu ter um mentor, por exemplo, eu ia falar, baboseira, eu dou conta de fazer sozinho. E hoje em dia eu já vejo que assim, se eu tivesse tido um mentor na época, ia ser um grande avanço para mim desde o início. Então, por exemplo, eu vejo que uma pessoa que não tem experiência hoje, que quer abrir um negócio próprio ou está pensando em ter uma franquia, quanto você acha que vale, qual o peso dele ter um franqueador ali, para ele, na teoria, é quase que um mentor para ele, porque ele já sabe os passos, sabe os caminhos. Qual que é o peso que isso tem ali? Na prática é um mentor, tanto o franqueador e a equipe dele. O peso é gigante, vale muito, vale tudo, né? Então agora, quanto de dinheiro depende da expectativa de retorno que essa franquia vai dar. Não é nem sobre dinheiro, é mais sobre isso mesmo. Assim, qual que é o peso que tem para, por exemplo, qual o tamanho da possibilidade de sucesso do cara ter um cara desse. Por exemplo, sei lá, se eu tivesse uma franquia e você fosse o franqueador. O tanto de experiência que você já passou e eu com zero experiência, eu acredito que isso tem um peso enorme, não um peso financeiro, mas um peso do cara saber exatamente o caminho que eu estou trilhando, já deve ter quebrado a cara diversas vezes com produto, com ponto, por exemplo, que é uma coisa, inclusive você estava viajando um dia desse para, inclusive, auxiliar a achar um ponto, por exemplo. Isso. Então, assim, são coisas que o empreendedor sozinho, eu acho que ele tem muito mais dificuldade, né? O que você acha que isso impacta na possibilidade de sucesso do cara, ele ter alguém ali para amparar ele? É gigante, vamos tentar tangibilizar. Você pega os números aí do Sebrae, se você empreender sozinho, 90% de chance de errar. Você tem 10% de chance de dar certo. A cada 100, 10 dá certo e 90 erram. Se você vai para uma franquia certa, se você tira essas franqueadoras que não têm capacidade nenhuma de franquear, você vai ter 90% de chance de dar certo. As boas franqueadoras, elas costumam ter em torno de 5% de erro. 10 já é um número alto para as boas. Então eu vou colocar 10%, quer dizer o seguinte, de cada 100 franquias dessa marca, 10 fecharam, 10 deram errado, 90 deu certo. Então você sai de 90% de chance de erro para 90% de chance de acerto. Quanto é que vale isso? Cara, é imensurável, vale muito, né? Para mim, é a forma mais segura de você ser dono do seu negócio, que é outra coisa que é importante de falar. Muitas vezes as pessoas falam, eu não quero investir no negócio dos outros. Se você abre uma franquia, você é dono do seu negócio. O negócio é seu. Você faz com ele o que você quiser. Você pode, inclusive, pegar o teu negócio e vender para outra pessoa, porque ele é seu, ele não é da franqueadora. Então, só que você só aproveita para si o que aquela franqueadora tem a oferecer. Você tem um contrato de franquia, inclusive, que te assegura isso. Então, o negócio é seu, só que você está entrando dentro de um caminho aqui muito mais seguro. E você,
me deu mais uma ideia aqui. Você conhece alguém que já teve um negócio próprio, não deu certo, e teve uma franquia e deu certo? Tem vários, né? Várias pessoas que procuram a gente nos negócios que eu estou envolvido, como Girafas, como a Biomundo. Tem muita gente que vem escolher a franquia depois de ter tido um prejuízo grande, decidindo ir para um caminho solo, né? Sozinho. Então, isso acontece bastante. Que massa. Guerra, assim, pra gente sintetizar hoje o nosso episódio, assim, que você poderia fechar, assim, com o nosso episódio, sintetizar mesmo o nosso raciocínio sobre ter um negócio próprio do zero ou ter uma franquia? Qual que é o nosso fechamento de raciocínio aqui? Eu acho o seguinte, empreender é um negócio maravilhoso, é um negócio que move o mundo hoje. Tirou a gente da idade da treva e colocou a gente no que o mundo é hoje, né? Estimula essa geração de riqueza, que é geração de emprego. O fato de você comprar algo por 5 e vender algo por 10 quer dizer que você está colocando 5 de valor na economia. É assim que a humanidade cresceu. Então eu estimulo. O empreendedorismo é lindo e acho que qualquer tentativa é válida. O mundo precisa disso. O mundo não pode ser só de franqueados. O mundo tem que ser de tentativas. E acho que tem um perfil de pessoas que podem se encaixar de um lado ou de outro. Agora, para você fazer um negócio do zero, você vai estar num risco muito mais alto e você tem que ter um talento, você tem que ter um dom. Você vai ser uma pessoa em 100. Para você empreender através de franquia, você tem que saber operar e seguir determinados padrões. Você tem que executar algo que está sendo planejado por outras pessoas e você para um número muito maior de pessoas. Você pode ser, eu estou falando de 90 pessoas em 100, contra 1 em 100. Aí você tem que entender onde é que você quer se encaixar. Qual que você pode ser maior? Eu digo, os dois você pode ser enorme. Não tem essa questão de aqui você vai ganhar mais dinheiro do que aqui. Não, a chance de ganhar mais dinheiro aqui é muito maior. Você não tem limite. Você pode faturar milhões e milhões e milhões sendo multifranqueado de uma marca ou de outra. O que tem aqui? Que aqui vai ser um cara em 100 que vai conseguir acertar isso aqui e aqui vai ser 90 em 100. Aí eu acho que quem está escutando aqui tem que entender um pouco aonde que ele se encaixa. A maioria das pessoas com certeza vai se encaixar desse lado. Boa. Guerra, eu acho que é isso. Muito obrigado pelo episódio de hoje, foi fera. Valeu por mais um episódio. Valeu. É isso. E você que está ouvindo aí, já sabe, né? Se gostou, compartilha, deixa o like. Se tem alguma dúvida aqui, manda aqui embaixo que o Guerra vai responder. A gente aqui, eu vou ficar cutucando ele para ele responder, então pode perguntar que ele responde. Beleza? Então se você gostou, compartilha aí e deixa seu like. Valeu.